Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Vou falar no vídeo de hoje sobre a queda da Selic. Tá? Chegamos aí num ponto onde a Selic está no ponto mais baixo da sua história e qual o impacto disso para o seu investimento e para a economia em geral. Tá? Então isso é muito importante, então a ideia do vídeo de hoje é falar um pouco mais sobre isso. Então tá, vamos lá? Queda da Selic e impacto nas ações. Tudo bem? Então, antes, queria te convidar a conhecer o meu site, vicenteguimarães.com. Lá você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho, dos meus cursos online e da parte de consultoria e investimentos. Tudo bem? Então, www.vicenteguimarães.com. Então, vamos lá para o tema da aula de hoje. Vou falar sobre a Selic primeiro. Você sabe o que é Selic? Selic significa, a sigla, né, significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Daí que vem o termo Selic. Nesse sistema são liquidadas todas as operações com títulos públicos federais do Brasil. Tá? Então, o objetivo da Selic é ser uma taxa de referência utilizada nessas negociações diárias desse sistema. Então, isso também acaba funcionando como um ponto de equilíbrio para as movimentações da economia. Tá? O que é importante a gente entender? Uma Selic muito alta, uma taxa de juros muito alta, ela impacta negativamente a economia, porque ela reduz a demanda, ela reduz o consumo, reduz a produção, e isso ajuda a reduzir a inflação. Né? Por isso que a taxa de juros é muito utilizada como elemento, como ferramenta de política inflacionária. O movimento contrário também é verdadeiro. Por exemplo, se você tem uma Selic muito baixa, a taxa de juros baixa, isso incentiva a produção, incentiva o consumo, tá? Incentiva também o gasto público, e isso gera mais demanda com a mesma oferta, você tem o aumento dos preços, que é a famosa inflação, né? Aquele equilíbrio de demanda e oferta é o que regula preço. Se você tem mais demanda do que oferta, você acaba tendo inflação, tá? Então, uma Selic muito baixa, a reduzir a Selic é uma forma também de você melhorar a economia, tentar dinamizar a economia. Tá? Então, é o momento que a gente está passando hoje, um momento onde a economia está muito paradona, você tem a inflação baixa, então não há necessidade de você usar a Selic como ferramenta para segurar a inflação, porque a inflação já está baixa, e você pode reduzir a Selic, então, a taxa de juros para poder dinamizar um pouco a economia, tá bom? E o CDI, o que é o CDI? O CDI é a taxa praticada entre bancos. Né? Se você já investiu, pelo menos alguma vez, você sabe o que é o CDI, já ouvi falar. E CDI é Certificado de Depósito Interbancário, esse termo significa isso. Tá? O CDI é a taxa praticada pelos bancos entre as transações que realizam entre si. Por exemplo, se uma instituição financeira pega dinheiro emprestado para outra, ela vai devolver esse dinheiro mais os juros baseados no CDI. Tá? E o desempenho de produtos financeiros também costuma ter o CDI como referência. Então, você geralmente pega lá quando você faz um investimento num fundo, você tem lá 100% do CDI, ou então um CDB é CDI mais tantos por cento. Então, é comum usar o CDI como uma taxa de referência. E qual a relação da Selic e CDI? Em um cenário normal, a taxa Selic e o CDI apresentam índices muito semelhantes, ou seja, acabam sendo muito parecidos. Então, quando a Selic cai, a tendência é o CDI cair também. Então, investidores devem sempre levar as duas taxas em consideração para fazer boas escolhas. O Tesouro Selic, por exemplo, rende aproximadamente 100% do CDI, quando as duas taxas são muito parecidas. Tá? Vamos falar agora de taxa de juros. Então, o que é a taxa de juros? Taxa de juros, que é medida, no caso, no Brasil, pela Selic, né, a taxa básica de juros, você tem outras taxas de juros, você tem a taxa de juros do empréstimo, a taxa de juros do crédito imobiliário, a taxa de juros do cartão de crédito. Então, assim, cada produto tem a sua taxa de juros. Tá? A Selic, a taxa básica, significa o quê? Ela é a taxa mais baixa da economia, a taxa básica. Né? Dificilmente você vai ter uma taxa menor do que a taxa Selic. Então, a taxa de juros é a remuneração do dinheiro. O que isso significa? Quem possui recursos sobrando empresta para quem precisa e cobra um percentual sobre esse valor. Esse percentual é a taxa de juros, que inclui também, lógico, a taxa de risco, todos esses fatores. Tá? Você deve tomar empréstimos no sistema financeiro. Vamos lá, de novo. Você pode tomar tanto empréstimo no sistema financeiro e pagar juros,
Ou pode você mesmo pode emprestar para o sistema financeiro. Por exemplo, você pode emprestar dinheiro para o governo. Quando você compra um título da dívida, você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você está colocando dinheiro na poupança, está investindo num fundo de um banco, num CDB de um banco, você está fazendo o quê? Emprestando dinheiro para o banco. Ele está te pagando juros por isso. Né? Ou até para empresas, por exemplo, debêntures, você compra um debênture de uma empresa. Você está emprestando dinheiro para a empresa que está te pagando de volta uma taxa de juros. Entendeu? Então, a taxa de juros serve tanto para você receber quanto para você pagar. Podemos considerar que a taxa de juros então, o que? O preço do dinheiro. Tá? Geralmente, num mercado de livre concorrência, um mercado cambial, um mercado monetário livre, o que aconteceria? Existiria a oferta de moeda e a demanda de moeda, e o equilíbrio dessas duas curvas de oferta e demanda geraria ali uma taxa de juros de equilíbrio. Tá? Só que, geralmente, as economias não seguem esse padrão de livre mercado. Né? Geralmente, a taxa de juros é determinada pelo Banco Central em todas as economias. Você vê que no Brasil é determinado pelo Copom, pelo Banco Central. Nos Estados Unidos também o Fed, né, tem a preponderância para determinar a taxa de juros. Tá? Então, geralmente não é livre a taxa de juros. Ok? Mas vamos lá, vamos ver o que realmente a taxa de juros afeta a nossa economia e afeta o seu investimento. Então, a taxa de juros impacta toda a economia. Isso é importante saber. Impacta o consumo, impacta a poupança, que é o não consumo, né? O que você não consome, você poupa. Tá? Poupa no sentido geral, investe, né? Não estou falando de poupança. Estou falando de poupança é o não consumo, é deixar de consumir. Impacta também no investimento produtivo, tá? Investimento que o empresário faz na empresa dele. Impacta também no investimento especulativo, que é o investimento que você faz na bolsa de valores, o investimento que você faz em títulos. Impacta as contas públicas e a inflação. A inflação eu já expliquei um pouco, né? Mas a gente vai voltar um pouco sobre isso. Ok? Vamos lá então falar um pouquinho do consumidor. Impacto dos juros sobre o consumidor. Como é que os juros impactam o seu consumo? Você deve saber disso, pensa bem. Né? É mais ou menos óbvio. Né? E quanto menor for a taxa de juros, maior vai ser o consumo, porque você vai poder fazer, de repente, uma compra com uma taxa de juros menor, pagar menores juros para comprar uma televisão, para comprar uma geladeira, até para comprar um apartamento. Né? Quanto menor for a taxa de juros, menores serão as parcelas e vai ser mais fácil para você comprar aquele produto ou aquele bem. Né? Então, menores taxas de juros melhora as condições de crédito, desmotiva a poupança, porque você tende a consumir mais, tende a gastar mais, e isso gera também mais moeda, mais dinheiro em circulação. Você aumenta o volume de negócios, entendeu? Isso gera mais liquidez na economia e também mais liquidez. Você sabe que na bolsa, quanto mais líquido é a ação, mais negócios ela gera. Aqui é a mesma coisa, quanto mais liquidez tem na economia, mais negócios são feitos, ok? Agora, impacto dos juros sobre o empresário. É bem também simples de entender e bem lógico. Imagina o seguinte, você é um empresário, você está avaliando, você tem 100 mil reais lá no seu CDB guardado no banco. Você tem um projeto que você quer fazer. Você vai avaliar o seguinte, qual a rentabilidade desse projeto? A rentabilidade é 10%. Qual é a minha taxa de juros? A taxa de juros é 6%. O que vale a pena? Eu fazer o projeto ou eu deixar o dinheiro guardado? Né? Então, o empresário ele está sempre comparando a taxa de retorno do investimento dele com a taxa de juros que ele vai ter na sua aplicação financeira. Tá? Então, quanto menor for a taxa de juros da aplicação financeira, maior vai ser a propensão dele a tirar esse dinheiro aqui e fazer um investimento produtivo. Então, quanto menor juros, maior será a propensão a investir produtivamente. Tá? Aumenta a atratividade do investimento produtivo versus o investimento especulativo. Melhora as condições de crédito. Né? Você vai poder, eu quero fazer uma fábrica, eu quero comprar um terreno para fazer um galpão, então fica muito mais fácil eu conseguir crédito, porque o crédito fica mais barato. Tá? Além disso, existe a expectativa de maior consumo, maior demanda. Eu sei que as pessoas, eu como empresário, eu sei que as pessoas vão consumir mais, porque tem taxa de juros menores. Imagina que eu sou empresário da área de construção civil, né? Eu sei que vai ficar mais fácil para o meu consumidor comprar apartamentos. Então, eu vou investir mais porque eu sei que eu vou vender mais. Então, tem um ciclo positivo
de alimentação nesse negócio, ok? Qual o impacto dos juros sobre o governo? Também tem impacto sobre o governo, né? Primeiro, quanto menor os juros, menores os gastos que o governo vai ter com os juros da dívida. Porque ele pega o título, se ele tem uns juros muito altos, ele tem que pagar muitos juros para os seus, né, para as pessoas que compraram aquele título. Então isso é um gasto do governo. Hoje o governo gasta bilhões, trilhões com juros. Se ele reduz a taxa Selic, né, ele vai pagar muito menos juros. E isso sobra mais dinheiro. Ele pode fazer o que com esse dinheiro? Ele pode fazer a economia, ou geralmente o que acontece, né, você pode aumentar os gastos públicos. Você pode fazer mais investimentos, infraestrutura, etc. Tá? Então, o que acontece com isso tudo? Mais consumo, mais investimento, mais gasto público, igual a maior demanda. Tá? Quando a demanda é maior que a oferta, você tem aumento dos preços e gera inflação. Então, os juros é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ele faz a economia crescer, ele tem esse poder, ele tem o poder também de fazer a inflação aumentar. Então, existe sempre um dilema, né? Juros baixos juros muito altos gera inflação, juros muito baixos gera deflação e gera recessão. Então você tem que estar sempre buscando o equilíbrio. É isso que o Banco Central, os bancos centrais do mundo tentam fazer, tentam achar uma taxa de juros de equilíbrio, tá bom? E o que isso tudo tem a ver comigo, que eu estou investindo, que eu quero saber das minhas ações? Tem tudo a ver, né? Porque imagina, se você investe em empresas, e se as empresas vão investir mais, se o empresário quer investir mais, se o consumidor vai consumir mais, se isso é bom para a economia, a tendência é que as empresas cresçam. E as ações nada mais são do que são parcelas do controle das empresas. Então, se as empresas crescem, geram mais resultados, mais lucros, você tende a ganhar mais, né? E as ações tendem também a valorizar. Tá? Então, quanto menor a taxa de juros, maior o fluxo de capital para a Bolsa, por conta disso. Tá? Entendeu? Menor juros reduz também a atratividade da renda fixa. Outro fator, além de melhorar por conta da economia, melhora porque reduz a atratividade da renda fixa. Né? Então, o cara que está lá, os fundos, os grandes investidores que estão posicionados em renda fixa, eles vão ter que pensar duas vezes agora se mantém aquela posição ou se migram o capital para a renda variável, que seria a Bolsa de Valores. Tá? Então, mais tenderá, maior será a tendência de haver investimento em ações. Tá? Outra coisa muito importante, menor juros, quando você reduz os juros, aumenta o valuation das ações. Todos os grandes investidores, todos os grandes bancos, todos os grandes fundos de investimento utilizam o valuation para fazer os seus investimentos, como base dos seus investimentos. Tá? E quando você reduz a taxa de juros, a tendência é que o valuation das empresas aumente. Por exemplo, uma ação XPTO com Selic 6,5 tem um valor justo calculado em R$ 35. A mesma ação com 6% de Selic tem um valor justo aumentado para R$ 38, por exemplo. Tá? Então, ou seja, ela se torna mais atrativa. Então, de repente, aquela posição de compra, posição comprada, pode aumentar e pode fazer com que o preço dessa ação aumente. Isso acontece com todas as ações. Tá? O menor juros aumenta o valuation das ações, torna elas mais atrativas. Então, temos aí três fatores que puxam a Bolsa de Valores para cima. Primeiro, a economia, a melhora da economia, a melhora esperada. O segundo é o custo-benefício. Vale mais a pena você investir em ações agora do que deixar na renda fixa. E terceiro fator é o valuation, o efeito que o menor juros tem sobre o valuation das ações. Isso tudo influencia muito e isso tudo vai fazer, né, que haja um fluxo de capital maior para a Bolsa de Valores agora. Tá? Olha só esse exemplo aqui que é bem interessante, né? Você tem aqui no gráfico, vou pegar aqui uma caneta para te mostrar. Esse gráfico azul aí, que você está vendo, é o Ibovespa, tá? Olha só. Aqui é o Ibovespa em dólar, tá? Não é em reais. E aqui em vermelho a taxa de juros. Então o que você percebe? Quando a taxa de juros está caindo, né? Está em momentos de queda, o Ibovespa tende a subir, tá? E o contrário também é verdadeiro. Então, assim, os movimentos, aqui essas setinhas mostram justamente isso, ó, tá? Aqui você tem juros em queda e a bolsa em alta. Se você pegar daqui até aqui, houve uma alta.
Aqui você tem os juros subindo, né? Desde 2013, mais ou menos, até hoje, até 2016, você teve um aumento dos juros e a bolsa caindo, tá? Com a queda dos juros, a partir de então, a tendência foi que a bolsa começasse a subir. Então, assim, eles seguem movimentos inversos, porque reduz muito a atratividade da renda fixa e os caras têm que buscar novas fontes de rentabilidade, entendeu? E aí, Buffett, gostou do vídeo? Chuchu, beleza. Buffett com certeza gostou bastante do vídeo. Deve estar muito animado aí com a redução da Selic. Pessoal, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, ative as notificações, que é muito importante, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos em redes sociais. Deixe aí o seu comentário, sua dúvida, crítica, sugestão, o que você não entendeu ainda sobre a questão da Selic, que eu possa te responder. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, valeu, abração.